Salmo 37, versículo 6. Farás sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Muito bem, vamos orar. Pai bondoso, eu sei o que falta hoje em nosso país. Aqui em Ribeirão Preto, é o amor que deseja a palavra de Deus, é a fome pela verdade, é o conhecimento teu que importa, mas nós oramos, agradecidos por poder pregar, e sabemos do poder absoluto da tua palavra, em nome de Cristo, amém. Pode sentar. Eu sei que lá no céu eu vou ter o nariz glorificado. Não vai ter mais precisão de usar lenço. Muito bem, irmãos. Vamos então para este progresso aqui, desse salmo. Eu estou mostrando para os irmãos o Deus que trabalha para aquele que nele espera. É isso que importa. O que mais falta hoje, eu falo isso também, irmãos, por experiência própria, por favor. De todos os que mais precisam aprender a confiar em Deus, eu estou nessa aula, a aula da graça, e por muitos anos. Tá? E eu sei que todos os crentes em Cristo são participantes deste, eu chamo de faculdade da graça. Porque nós ali aprendemos através de disciplina, através dessa matéria aqui, o que significa confiar em Deus. É duro, irmãos, engolir. Porque a nossa natureza odeia. A natureza adâmica, por favor. Não a nossa natureza em Cristo. Tá? Nossa carne não quer outra coisa senão ficar confinado no mundo e respirar as bênçãos materiais desse mundo. Nós não queremos aprender de Deus. Mas a aula mais significante na nossa vida é conhecer Deus. Os irmãos lembram o livro de Oséias, onde Deus diz que o problema de Israel é falta de conhecimento de Deus. Falta de conhecer Deus. Por isso que ele fala, o próprio Deus fala, na pessoa de Cristo, conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor. Isso que é a verdade, irmãos. O evangelho bíblico, ele abre a cortina e desvenda as maravilhas de quem é o Senhor. Por isso que eu chamo o evangelho que Paulo pregou, que outros grandes homens de Deus pregaram. Eu chamo o evangelho da glória de Cristo. Não o evangelho que é completamente humanista, como nós vemos em nossos dias. Então, estamos trabalhando, lutando contra a maré. Mas vamos prosseguir, irmãos. Como conhecer nosso Deus? Eu sei, queridos irmãos, que a minha linguagem é tão simples, não é tão acadêmica, não tenho esta posse de academia. Tenho tentado mostrar numa linguagem simples. Agrada-te do Senhor. Como é que eu vou agradar de alguém que eu não conheço? Como é que eu vou? Uma mulher que conhece bem seu marido, ela agrada dele, ele ama, ele é uma pessoa bondosa, é uma pessoa meiga, gentil, né? E por isso, ela fala bem dele. Coisa
preciosa, né? Agrada-te do Senhor. Nós precisamos conhecer nosso Deus. Eu faço questão, em todo material, toda pregação, quer aqui, quer fora daqui, tornar conhecido esse Deus. E ele revela-se em toda a Bíblia. Quem é ele? É a pessoa de Cristo. É aquilo que eu falei para os irmãos que Lutero disse. Não há outro Deus que eu possa conhecer fora de Cristo. Não tem. Se você não conhece a Cristo, você não conhece a Deus. Se você não experimentou o gozo e a alegria de conhecer o Senhor na salvação, você desconhece o Deus da Bíblia. Ok, vamos então adiante aqui, rasgando o véu, abrindo as Escrituras e conhecer Ele. Eu mostrei já para os irmãos que Ele é o Criador dos céus e da terra. Isso eu falei domingo passado. Falei que Ele é o nosso Salvador. Ele se agradou em nos escolher e Ele e acolher-nos para Ele, né? Ele nos fez povo dele e rebanho do seu pastoreio. Ele fala isso abundantemente, não só no Velho Testamento, como também no Novo Testamento, né? Ele fala que tem as ovelhas dele, ele fala quem não é da ovelha dele, lá no capítulo 10 de João. Outro detalhe é que ele tem prazer em nós, irmãos. Se ele tem prazer em nós, nos amou na eternidade, como nós não podemos ter prazer nele? É impressionante isso, né? Ele tem prazer em nós porque fomos unidos a ele. O Pai nos ligou a ele na escolha, lá na cruz, e nos chamou através dele. Tudo é Cristo. Outro detalhe, ele quer nos ensinar como viver neste mundo, né? Como ter maturidade com as coisas. Ele que quer nos ensinar. Jesus não nos chamou para uma vida de opressão, de escravidão. Ele não nos chamou para ser escravos no sentido como era a escravidão naquele tempo. Ele nos chamou para a liberdade. É isso que Paulo fala em Gálatas. Ele nos tirou da escravidão. Então, servir a Ele não é escravidão, irmãos. Vir na igreja, ler a Bíblia, orar, e enfrentar as guerras. Todo o nosso problema é que nós queremos sair da liberdade e entrar na escravidão de novo. A gente pensa que não é, mas é. Quando eu saio de uma vida abundante em Cristo, eu estou querendo voltar para a escravidão. Irmãos, é isso que o Senhor quer nos pegar, nos disciplinar. Por quê? Porque nós pensamos que ao descermos é liberdade. Liberdade é subir, é tomar as asas da graça, do Espírito Santo e conhecer as alturas das maravilhas de Deus. Nós queremos descer? Não, a fé não faz isso. Então é duro, é difícil, é porque nós estamos na carne. Então a carne quer o prazer do mundo, quer beliscar o bolo do mundo, quer cheirar os perfumes de Sodoma e Gomorra. Para isso, nisso aí é que a natureza carnal considera liberdade. Mas não é. Foi duro para Ló sair de Sodoma? Foi. Foi duro para ele pegar nas mãos das filhas e sair correndo de lá? Foi. Foi duro para ele subir no monte e escapar? Foi. Ele nem quis, ele quis ir para uma cidade. Ele só escapou daquela cidade por misericórdia. Irmãos, é exatamente isso que acontece conosco. Nós pensamos que é fugir do mundo, escapar das influências deste mundo,
Nós pensamos que é difícil, que é errado, que Deus não está querendo o melhor para nós, né? Mas ali que está o segredo. Busca o caminho mais difícil, porque liberdade é assim. Né? Os irmãos já viram como forma a borboleta? Como ela sai para a liberdade? Ela sai de um casulo, é uma lagartinha lá dentro do casulo. Ela fica presa ali. Eu não posso colocar minha mãozinha ali, bonitinha, para ajudar. Não posso. Porque se eu tentar, eu vou estragar a borboleta. Deixa o tempo. Ela vai saindo com as dificuldades. Mas é assim que nós caminhamos, irmãos. Até a glória. Até aquele dia quando não vai ter mais nenhuma influência da carne. Então o trabalho é árduo, agora é. Qual é o trabalho? Conhecer nosso Deus. O que é mais perto dele é melhor. Tá? Eu já mostrei para os irmãos essas coisas. Vamos agora para o segundo ponto. Agradando de um Deus que se manifestou a nós. Tá? Olha, os irmãos percebem que toda iniciativa é do amor. Tá? Nós vivemos hoje uma comunidade no mundo que pensa no amor do lado contrário. Pensa no amor de um ponto de vista humano. Por exemplo, hoje as mulheres que querem seduzir os homens, querem conquistar os homens. Na Bíblia é o contrário. É o homem que vai atrás. É o homem que conquista. É o homem que chega. Foi assim com o nosso Deus. Foi assim quando Cristo amou a igreja. Não foi ela que cortejou o Senhor. Não. A igreja em Adão era feia, horrorosa, suja, imunda. A descrição é feita de uma forma alegórica no Velho Testamento. Lá em Ezequiel 16, por exemplo, é uma alegoria ali. Como Deus encontrou aquela criancinha que a mamãe desprezou, jogou, ela estava morrendo, e ele pegou, ele limpou, levou para casa, lavou, ela cuidou dela, ela cresceu até se tornar uma moça bonita, aí Deus casou com ela. É essa a história, irmãos. Então, se você pega essas linguagens alegóricas do Velho Testamento e transporta para o Novo Testamento, você vai ver o que é a iniciativa do amor. Como foi que Deus fez? Olha Efésios. É impossível você ler Efésios capítulo 2 e não ficar assim, capítulo 1, e entra depois no capítulo 2. Ficar impressionado, porque a conquista veio de um sofrimento, e de uma morte, e de uma ressurreição. E a nossa história é compreendida ali. Ele vos deu vida, estando vós mortos. Está vendo? Olha a situação como Deus nos encontrou. Tá? Mortos. Quem espera de alguém morto? Né? É essa a história, queridos. E nós precisamos lembrar. Foi ele que veio à terra. E buscou quem? Buscou você. Buscou a mim. Lembra daquele hino que nós temos do cantor? 37. Buscou-me com ternura. Jesus, o bom pastor. Como foi que ele achou? O hino responde. Achou-me na miséria. Salvou-me com amor. Está vendo? Essa é a história. O povo entende isso hoje? Não. Para esta atual geração, Deus é um cruel. É nós que fazemos nosso tipo de religião. Nós que somos a igreja. Eles estão falando isso. Escuta, mentira. Eles falam, eles argumentam hoje. Nós erramos e aqui pagamos. Está vendo? Irmãos, essa é a mentalidade, essa é a teologia trazida de homens e mulheres caídos em Adão. E que penetra esse ambiente, essa injúria dentro da igreja. Tá? Então, queridos, que terror, né? Foi ele que veio nos buscar. Eu chamo essa história
a love story, a história de amor de Deus por mim. Temos razão ou não temos para conhecer nosso Deus? Tá? Nós queremos conhecer o mundo, nós queremos desfrutar. Conheça o teu Deus e o mundo perderá sua formosura. Né? Há um antigo hino, não tem no cantor. Quando eu penso no Senhor lá no Calvário, olha a letra desse hino. O mundo fica mesquinho para mim, não quero mais. O prazer, a fama, a glória, tudo inútil, ante o sangue que verteu por mim. Essa história maravilhosa que temos que contar. Conta-me a velha história. Hoje eles querem cantar. Conta-me uma nova história. A história de quem? Do anticristo. É a nova história da nova era. Conta-me essa história. Conta-me como eu posso louvar esse anticristo. Como eu posso pular e saltar e alegrar e cantar e dizer que eu estou com louvorzão nos lábios. É a história do anticristo. Ah, muito simples. Para os salvos, conta-me a velha história. Ou aquele belo hino que cantamos aqui. Conta-me a história de Cristo. Grava no meu coração. Vamos ao segunda lição aqui. Foi ele quem se identificou conosco para falar conosco. Tem, queridos irmãos, uma história tão radiante, tão preciosa, tão cheia de uma humildade que eu não sei como explicar. Cada vez que eu passo em Mateus, Marcos, Lucas e João, eu vejo o meu Senhor descendo do céu, vindo à terra para falar comigo, falar linguagem português comigo, falar-me com ternura nos meus ouvidos. Davi, eu te amei. Posso entender isto? Ele vindo do céu para me chamar, criou um mundo, fez o mundo com maravilhas e permitiu que no tempo certo, na ocasião certa, me chamasse para eu ser dele. Que história de amor é esta? História. Pois é, ele se identificou com você. Olha quantos crentes chegaram perto do inferno. E ele pegou, ele agarrou. É igual a história que eu conto para o Theo lá em casa. A história daquela águia que pulou do ninho. E quando estava caindo já, o papai veio com as garras e enfiou ali e levou a águiazinha de volta para o ninho. Não é essa história para muitos crentes? Que quase caíam já no inferno. E Deus estendeu a mão e pegou com um amor incrível. Eu te amei. Cada crente tem sua história. Como foi que ele me amou? Como foi? Outra verdade estupenda neste subponto aqui é que ele veio como? Como foi que ele veio? Já imaginou um Deus chegando em ira? A Bíblia fala de Labão, que quando Jacó chegou na casa dele, era só beleza, só maravilha, você vai trabalhar para mim, você é meu parente, você é do meu sangue. Mas quando chegou aos anos e anos de trabalho árduo de Jacó, e que ele começou a conquistar pelo seu esforço aquilo que ele precisava para a sua família, a face de Labão já não era mais. Aquela gracinha do começo se transformou em um ar de dureza, de raiva, porque Jacó estava crescendo e encontrando riqueza. É assim com o nosso Deus? Não. Ele veio no rosto de amor. Se você entra na lei, olha um Deus irado. Vocês quebraram a minha lei? Vocês quebraram, eu vou punir vocês. Mas quando abrimos
o cenário de João, capítulo 1. Olha o verbo que se fez carne. Como é que ele chega para nós? Em graça e verdade. Graça por quê? Porque ele não olha para a gente com aquele ar, eu não suporto você. A lei faz isso. A lei olhou para mim, que miserável, que maldito você é. A graça diz, eu te amei. Você está carregado de pecado. Carregado. Eu vejo pecadores e mais pecadores aí, tentando mudar sua vida por si mesmo, tentando não submergir no horror do pecado. Eu te amei. Oh, é só chegar a Ele, como aquela adúltera chegou, vai-te em paz, a tua fé te salvou. Olha a graça falando, olha essa graça chegando, pode ir em paz. Não, que? Sim, quando a graça ordena na bondade, na ternura, na amabilidade do Senhor, o pecador de repente encontra asas para sair e viver pela fé. O justo viverá da fé. Maravilha. Mas também ele chegou em verdade. O mundo hoje sempre traz uma aparente graça. Mas está olhando para o dinheiro. Está olhando para escravizar mais aquelas pessoas. Está olhando para elas com uma graça de miséria. Não é graça, é desgraça. Porque não tem verdade. Cristo trouxe as duas coisas. Olha as maravilhas. Graça e verdade. Essas duas coisas vieram. E veja bem, quando ele chega com a verdade, vai ferir? Vai. A graça faz isso. Mas ela transborda acima de tudo. Porque a verdade vem para mexer conosco. Olha como ele comunicou com os judeus no livro de João. Ele sempre falou a verdade. Ele sempre feriu os corações. Nós não queremos ouvir isso. Nós não queremos. Então, a incredulidade, quando encontra com a verdade, logo abaixa para pegar pedra e atirar. Logo, o contra-ataque vem furioso. Né? Foi assim com o Senhor. Mas ele não hesitou. Ele amava os homens, a ponto de falar-lhes a verdade. Mas sabe, ele sempre apontou, vós sois do diabo, que é vosso pai. Vós sois escravos do pecado. Não tem outro jeito. Conheça a verdade, e ela vos libertará. Outro detalhe, todo pecado é uma forma de negar e afrontar a Deus. Quando Davi pecou, Deus mostrou a ele que foi um ato de rejeição a ele. O pecado de cada ser humano é o mesmo pecado do diabo. É o mesmo. Veja, não tem um pecado mais cheio de gracinha, né? Não tem. O pecado é o mesmo do diabo. Eu quero que Deus saia do caminho. Eu quero ser igual a Ele. Eu quero comandar minha vida. Eu quero me direcionar-me para aquilo que eu acho que é meu. Foi assim com o diabo e assim também com o ser humano. Então, irmãos, se quisermos conhecê-lo, então tem que lembrar quem sou eu, que era a minha miséria. Como eu fui capaz de afrontar meu Deus, de bater na face dele, de cuspir na face dele, de ofender a ele, a tal ponto, e ele ainda veio para me amar. Assim, queridos, se eu quiser conhecer o meu Deus, eu terei que sair daquele ambiente de sossego meu, né?
a zona de conforto que eu sempre quero. Eu tenho que invadir a palavra. Por isso que Deus nos deu a Bíblia. Se eu rejeitar, eu vou pegar o livro dele e vou colocar no canto. E eu vou ficar com o coração mais endurecido. Quando o coração está endurecido, ou eu fecho a Bíblia, ou eu vou abrir para descobrir o que eu quero nela. Tá? Satanás é assim. Ele pesquisa a Bíblia para achar defeito em Deus. Você lembra o caso de Jó? Ele está te servindo assim porque o Senhor deu riqueza para ele. Tira a riqueza. É sempre assim que Satanás faz. Ele pesquisa a Bíblia para descobrir como acusar Deus e atacar a gente. Então eu preciso, querido, nós precisamos, sabe, conhecer sua palavra. Vamos adiante aqui, irmãos, e assim vamos aos poucos conhecendo quem é nosso Deus. Como foi que ele fez? Ele abriu oportunidades, querido, além da Bíblia. A Bíblia é um livro maravilhoso. Nós estamos cercados. Tem os profetas e tem os apóstolos. Eles já morreram, mas a Bíblia está viva. E nós temos agora pastores e evangelistas, conforme diz Efésios. Então, quem não vem da igreja é porque não quer aprender. Quem não quer chegar e ouvir homens que foram habilitados no conhecimento para ensinar é porque é orgulhoso. Nós fomos chamados para ouvir. A igreja é um lugar onde nós estamos juntos. É uma companhia de soldados, de pessoas que lutam. Então nós não podemos desprezar isto, senão vai comprometer nossa vida e vai arruinar nossa fé. Os princípios de obediência à verdade devem estar continuamente conosco. Um outro detalhe aqui. Se eu quiser conhecê-lo, terei que buscar comunicação com ele. Tá? Quando eu abro a Bíblia, eu ouço meu Deus falando comigo. E mais que eu aproximo, melhor. Porque a voz dele vai ficando mais clara. A fé, quando ela vai crescendo, ela começa a ter um sentido melhor. Irmãos, eu vejo aquelas pessoas usando aqueles aparelhos, pessoa que é surda, para ouvir. Então, quando você lê a Bíblia, você está colocando o aparelho, começa a discernir. Ele está falando. Ou ele falando comigo aqui. Ele me chamando a atenção. Ele me amando. Estou contigo. Ele é um amigo invisível, mas é um invisível que eu posso discernir. E chega ao ponto que a própria fé começa a abrir os olhos e a gente começa a detectar, ele está ali, ele é Deus. E o que nós conhecemos dele? Conhecemos sua ternura. Os irmãos sabem o que é ternura? Eu preciso aprender com meu Senhor o que é ser terno, amável. Nós vivemos num mundo de rixa, de briga, de vingança, de ódio, de desprezo, de egoísmo. Será que nós conhecemos a ternura de Cristo e passamos isto para outras pessoas? Mas ele fala com tanta ternura conosco. Ele não fica batendo na gente. Ele não pega imediatamente a mão da gente e bate assim. Ele não pega um chicote, não. Ele chega com ternura. E quando a gente continua, ele sabe como pegar e disciplinar, mas com amor. Outro detalhe, irmãos, a bondade dele, como ele cuida com sabedoria. Ele não vai dando dinheiro para nós, não. Ele não vai dando riqueza. Ele vai guiando a gente naquilo que é justo, santo e sábio. Ele diz, nunca te deixarei. A gente pensa que amanhã
se eu não me desgastar agora e preocupar e trabalhar no dia do Senhor, afastar do culto de oração, deixar de ler a Bíblia, por causa de que eu preciso ganhar, senão amanhã eu vou passar fome. Isso é uma ilusão do diabo, porque é perigoso. Perigoso. Eu me lembro de um irmão que tinha aqui. Ele chegou para mim e falou: pastor, eu fiz o trabalho na minha casa, ao invés de ir para a escola dominical. Não demorou, o trabalho foi desfeito. Está vendo? Por quê? Recusou obedecer a Deus. Ele estava arrependido. Outro detalhe, mansidão. Os irmãos sabem quanto o Senhor é manso. Sabe o que significa mansidão? Lembra, ele usa a palavra, tomai sobre vós o meu jugo. Ele está se colocando como boi. O boi no seu serviço é manso, não reage, sofre as chicotadas do dono. O Senhor é manso. Ele vem: fica comigo, fica do meu lado. Eu sou manso. Isso significa mansidão, tá vendo? É que ele nunca reage, nunca. O Senhor nunca vai reagir contra nossas atitudes. Ele vai com jeito, maravilhosamente, chegando para nós. E sua liderança. Aí eu vou terminando aqui, irmãos. A liderança do Senhor é maravilhosa. Você lembra? Ele não poupa a gente. Se tivermos que morrer, ele vai dizer: pode vir. Eu não vou curar. Você vai ver. É assim que ele faz. Se tivermos que passar por um tempo difícil, ele vai deixar. Porque ele está liderando. O líder, como o Senhor, ele é sábio na liderança. Ele sabe como nos guiar. E eu estou falando agora, estou mandando essa mensagem para o Face. Lembra como ele tirou Raquel? Deixou Jacó sofrer? Cortou o coração? Cortou. Lembra que ele tirou José? Deixou anos e anos o pai chorando, aflito. O que aconteceu com meu filho? Mas foi para o bem de Jacó, o bem de José e a glória de Deus e o bem dos irmãos e o bem do mundo. Em tudo, o nosso Deus mostrou sua fantástica liderança, a vida do seu povo. Graciosidade, isso eu já falei para os irmãos. Graciosidade é a graça em ação. Esses dias uma aluna minha do seminário ligou para mim: pastor, eu estou vendo sobre graça no Velho Testamento. É a mesma graça do Novo? É. Só que o Novo Testamento dá maiormente como teologia. Lá no Velho Testamento dá como prática da graça. A tua graça é melhor do que a vida. É a exuberante graça em operação no coração dos salvos, né? Ali, em plena época da lei. Na lei, a graça não aparece em forma teológica, mas em forma prática. E é assim, queridos irmãos. E amor, que é sempre o amor. O amor de Deus não aumenta para nós. É o mesmo amor. Só que eu vou conhecer o transbordar desse amor à medida que eu sirvo ao meu Senhor. Você pensa que o amor dele aumentou, mas não é. É o mesmo amor. Então, tá aí. A gente pensa que é o amor. Aumentou o amor? Não. Quanto mais eu sirvo, mais eu vou entrando dentro desta casa de amor e conhecendo quanto ele é maravilhoso, quanto ele me ama e como ele cuida de mim. Assim, queridos, nós estamos entrando devagar, com medo. Vai, pode entrar. Pode. Quando eu morei com o seu José Rastro e Dona Janete, na família dele, eu fui entrando devagar naquela família. E eles com os costumes americanos, e eu, um Davi baiano, né, tentando ver como era ali. Eles falavam inglês, e eu ali.
até que eu comecei a conhecer como eles eram amorosos, como eles eram maravilhosos com seus filhos, como eles me ajudaram, até que eu saí de lá, fui para o seminário Instituto Bíblico Maranata. É esta a história que eu não sei contar a respeito do nosso Deus. História de amor. Vamos lá. Então envolva com a Bíblia. Envolva. É o livro teológico de vocês. Quando quiserem ler outro livro, leiam à luz da Bíblia. Porque senão vocês ficarão voltados para idolatrar homens. E isso é tão perigoso quanto idolatrar Maria. Tá? Então, queridos, é assim. Conheçamos o Senhor e vocês vão saber o que é agradar dele. Agrada-te dele. Ele é tão precioso que eu quero servi-lo melhor. Que ele aplique a sua palavra em nossos corações. Fiquemos em pé e encerramos nosso culto.